Olá, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa turma 3 do curso de Inteligência Artificial Generativa Aplicada à Educação, modalidade EAD do campus São José. Esse é um curso de extensão com 24 horas de duração, dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, você vai aprender a história da inteligência artificial e um pouquinho de contexto. No segundo módulo, vamos apresentar aplicações práticas para a educação, para o estudante aprender mais e para o professor poder preparar suas aulas. E para qualquer pessoa que queira aprimorar-se nessa área do conhecimento. E no módulo 3, vamos falar de implicações éticas da IA. E o que a IA pode prejudicar o aprendizado ou mesmo causar dificuldades aí para a produção acadêmica. Essa é uma preocupação muito grande nossa. Esses dias a gente leu uma reportagem de um professor reclamando de que depois que surgiu o IA, ele foi transformado num detector de plágio, detector de texto construído por realidade virtual. Porque é tanto material que vem feito por IA que ele tem que gastar parte do tempo dele tentando detectar sinais de que aquele texto é de IA. Então, esse é um desafio adicional que a gente tem. Quando você tem uma ferramenta tecnológica como a IA, ela traz impactos a todas as áreas do conhecimento. No passado, a gente achava que somente as profissões que eram repetitivas, né? Lembrando ali de Charles Chaplin, em tempos modernos, somente aquelas profissões mais simples poderiam ser substituídas por máquinas. Hoje, a gente vê produção de textos cada vez com mais qualidade, imagens, áudio e vídeo, tudo isso construído por IAs, que são atividades estritamente humanas. Apesar da IA parecer algo muito recente, ela está presente nas nossas vidas desde a década de 50, quando em 1956, John McCarthy, ele liderou a conferência de Dartmouth, lá nos Estados Unidos, onde dezenas de pesquisadores puderam discutir pela primeira vez a possibilidade da inteligência artificial. Na década de 90, o Deep Blue, um computador da IBM, venceu o campeão de xadrez, campeão mundial, Kasparov, né, em uma série de partidas. E a partir daí, a IA ganhou um novo impulso, a ponto de entender que era possível a IA vencer o ser humano em um jogo bem complexo. Aliás, um detalhe é que o Deep Blue era bom mesmo em xadrez, ele não sabia fazer nada além disso, então ele era programado com milhões de jogadas, né, possíveis, então por isso que ele venceu, vamos dizer assim, usando combinações probabilísticas. Na sequência nós temos aí o avanço aí das redes neurais, o aprendizado de máquina, aprendizado profundo, tudo isso aí são tecnologias que surgiram aí nos últimos anos e que fizeram com que a gente tenha a IA que a gente tem hoje. Já há mais de uma década, todo mundo conhece aí os aplicativos, o Waze, aí você pega ali o Google, né? A Siri da Apple, todos esses aplicativos já tinham algumas questões de IA, já trabalhavam por meio de algoritmo. Hoje, quando você abre o Netflix ou mesmo o Spotify, ele já traz recomendações que são baseadas numa tua série de gostos, de expectativas, né? Ele usa os dados das tuas consultas anteriores para te recomendar um novo filme. Isso também é IA. Então a IA está presente na gente aí com a Alexa, com a Siri, né, com a Netflix, Spotify, com o Waze, né, que escolhe o melhor caminho, com a série de artefatos que a gente nem percebe. Mas em novembro de 2022, a OpenAI lançou aí o ChatGPT, numa versão ainda preliminar, mas foi o maior sucesso. Em 2 meses eles alcançaram 100 milhões de usuários. E eu brinco que o resto é história, né? Porque todo mundo teve que correr atrás. A OpenAI, então, ela surgiu a partir de uma série de pesquisadores que trabalhavam na Google, inclusive. Quando eles criaram uma proposta, criaram ali uma técnica, né, para processamento, e isso tudo tem relação com a busca do tradutor universal. Então, quando você entra na Google, no YouTube, para assistir um vídeo, e tem um tradutor automático, ali tem dezenas e dezenas e milhões de horas de programadores e algoritmos para fazer isso para você. Então isso é IA também. Então o que eles estavam procurando naquele momento era melhorar o tradutor automático da Google.
E eles encontraram uma técnica. E aí eles publicaram um artigo que é "Atenção é tudo que nós precisamos". Esse artigo está presente ali no curso para vocês lerem, que é um artigo que é um divisor de águas. Esses profissionais foram ignorados e saíram e montaram a OpenAI ali. E a OpenAI, então, criou essa primeira versão do ChatGPT com uma boa acuracidade. De repente, a Microsoft ali injetou 10 bilhões, e aí surgiu o Bing, e hoje o Copilot, o copiloto. A Google, né, para não correr risco, começou a também trabalhar com IA, e aí lançou o primeiro Bard, não deu certo, hoje tem o Gemini. Então a Google hoje está, inclusive, dando a licença estudantil para 15 meses, aí, com a versão do Gemini Pro, que é excelente também. E aí vieram a Grok do Elon Musk, da X. Você também tem ali o Cloud, você tem também ali das chinesas, né, que é a Manus, DeepSeek e entre outras, né? Então vejam que é uma briga muito grande. No Brasil tem a Maritaka AI, que é uma tecnologia nacional tentando customizar. Eu vejo também hoje a iniciativa da Jus Brasil para de direito, eles colocaram ali toda a jurisprudência, então o céu é o limite hoje para esse tipo de aplicações. Então o nosso curso vai mostrar um pouquinho essa história e como funciona, e mostrar aplicações práticas. Eu tenho muitas aplicações para vocês, como correção de prova automaticamente, correção de redação, planejamento automático usando IA. A gente tem ali um GPT específico para fazer resumo de vídeo do YouTube, um GPT específico para fazer resumo de PDF, outro para leitura de edital. Eu tenho um lá para mediação de conflitos. Gente, é uma dúzia de aplicações incríveis que podem tornar o nosso dia a dia mais fácil. Como é que eu usaria se eu fosse estudante hoje de engenharia? Primeiro, eu não deixaria de resolver a lista de exercícios que o professor passa na mão, manualmente. Depois, eu compararia minhas respostas usando o Wolfram AI, que é um IA de matemática, própria para matemática. Não é uma LLM, que é o modelo de linguagem, né? Tem que entender que LLM não é boa para matemática, é boa para texto. Então você tem outras tecnologias que para matemática é a Wolfram AI, que há mais de uma década vem se especializando em algoritmos para resolver problemas complexos. Então eu usaria o Wolfram e faria a análise da minha resposta e pediria para ele um plano de estudos e uma lista de questões para eu treinar. Essa é a forma que eu usaria a IA como estudante. E como professor, a IA me permite criar provas objetivas bem mais rápido com respostas, me permite corrigir meus textos, permite fazer revisão bibliográfica, permite buscar insights para minha aula e formas mais inteligentes de preparar uma aula. Tudo isso aí pode ser usado com IA. É isso, gente. Espero que vocês gostem do curso. Ele foi preparado com muito carinho. Temos ali, então, no módulo 2, aplicações. No módulo 3, nós temos implicações éticas da IA na vida nossa, no nosso cotidiano. Então, gente, não deixe de ler o módulo 3 com muito carinho, porque a gente nem tudo são flores. Mas eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: a tecnologia não é boa nem má, depende do uso que a gente faz dela. Não adianta ficar dizendo que a IA não presta ou que ela não vai passar. Não é uma modinha. A IA veio para ficar e cabe a nós dar para ela o seu devido caminho. E nós podemos fazer isso. É o ser humano que define isso. Por exemplo, se a IA vai tirar emprego, nós temos que ter uma alternativa para isso. O exemplo, o carro automático, a gente pegou um Uber e pegamos um Tesla, um automático. Só que na Itália, esse carro não pode ser autônomo, tem que ter um motorista. Então é uma lei lá que proíbe o carro autônomo. Então, em algumas profissões, deverá existir regulamentação impedindo que a IA assuma o controle das profissões. Senão, a gente vai ter muita gente desempregada mesmo. Se a IA de hoje, 4 anos depois, que foi lançada, nem 4 anos, 2022 para cá, não deu nem 3 anos e meio, chegou a esse nível. Vejam, há 6 meses, as imagens das pessoas tinham 5 dedos, não tinham 7 dedos. Hoje, você faz vídeo que é incrivelmente verossímil. As imagens estão muito boas. Os textos no início eram ruins, hoje estão muito bons. Quando você usa um áudio, pede para você dar um texto e ele transforma em um áudio, antes era uma voz meio metálica. Hoje a voz está perfeita, você pode clonar a sua própria voz. Então vocês estão vendo que isso tudo em menos de 3 anos e meio. A tendência, gente, daqui uma década é a gente não saber mais o que é uma produção de Hollywood ou de uma produção de IA.
vai ser cada vez mais difícil detectar se um texto foi produzido por humano ou por IA, ou se uma imagem, se ela é real ou fake. Isso tudo vai levantar questões éticas muito profundas e vai exigir da gente muito mais cuidado na avaliação da realidade. Beleza, pessoal? Façam um bom proveito do material, é um bom curso para vocês. Qualquer dúvida, envie um e-mail para nós, vamos tentar atender sempre com muita velocidade, muita agilidade. Nem sempre poderei dar a resposta no mesmo dia, mas a gente vai trabalhar para, no máximo, em 3 dias, dar resposta para todo mundo, tá bom? Fique bem, fique com saúde, até a próxima. Bom curso!